Um segredo que me ajudou muito a emagrecer na época que eu fiz o meu processo de emagrecimento foi acreditar que beber água gelada aumentaria o meu gasto calórico, ou seja, aumentaria o meu metabolismo. Eu não sei como que eu cheguei nessa informação naquela época, mas era habitual a gente ouvir muito. Ainda hoje tem muito disso, que alguma coisa ali vai fazer com que o nosso metabolismo acelere, que o nosso gasto calórico vai aumentar. Algum alimento, beber água gelada. E eu, ao cair nessa crença de que beber água gelada iria aumentar ali o meu metabolismo, eu comecei a beber mais água durante o meu dia. Eu não tinha tanto costume de beber água, como a maior parte de nós não tem esse hábito. A maioria dos brasileiros não tem ali de forma controlada, a gente não mensura o quanto de água que a gente bebe por dia, mesmo sabendo que deve beber e tudo mais. O pouco que a gente bebe, a gente acredita que bebe a quantidade suficiente, que bebe muito. E quando a gente passa a calcular ali quanto que a gente está realmente bebendo, a gente vê que não é a quantidade necessária, que não é a quantidade adequada que o organismo nosso precisa. Então, naquele ponto, por mais que eu estava errado em beber água gelada para aumentar o meu metabolismo, que o aumento que tem é irrisório, isso fez com que eu aumentasse o meu consumo ali de beber água. E em razão disso, o meu organismo começou a funcionar melhor. Uma vez que o nosso corpo, quando a gente fala em metabolismo, o que é metabolismo? Metabolismo são as reações químicas que o nosso corpo ele faz ali durante 24 horas. Todo momento está tendo uma reação química no nosso organismo. E nessas reações químicas há muito envolvido a água. A água é uma peça fundamental para que esse funcionamento ocorra de forma eficiente. E quando não tem água ali de forma adequada, o corpo começa a desacelerar. Ele começa a ter procedimentos ali químicos que ele não tem ali prioridade em fazer. E a partir do momento que ele tem água em abundância, o corpo está saudável, esse funcionamento ele ocorre de uma forma muito mais eficiente. Aí sim faz sentido. Fora que quando a gente consome bastante água, o nosso corpo não fica tanto retido. Muitas vezes a gente tem uma sensação de corpo cansado, um corpo fadigado, pesado, justamente porque a gente está carregando ali um peso desnecessário justamente dessa retenção hídrica, que é muito fácil a gente tirar essa retenção, era só beber mais quantidade de água. É paradoxo a gente pensar que, eu estou retido de água, eu vou beber mais água e vou eliminar essa água que está retida? Sim, porque quando o corpo ele ingere pouca água, o corpo nosso é tão inteligente que ele começa a procurar artimanhas para preservar a nossa saúde. Então, ele retém essa água, por mais ineficiente que isso seja, justamente porque você não está dando água suficiente para ele. A partir do momento que você está lhe dando água de forma recorrente e suficiente para o seu organismo, ele vai entender que ele tem água em abundância. Então, ele não precisa ficar retido, porque quando ele precisar de água, você vai estar ali sempre dando para ele. Então, o primeiro caminho é beber mais água. Uma estratégia que eu gosto de usar bastante com meus alunos é que assim que você acorda, o que acontece? Quando a gente de forma geral tem uma dificuldade de beber água. A gente não está ali o tempo todo com essa facilidade. Ainda mais que tem uma crença muito grande de que beber água atrapalha na alimentação, o que é um mito. Principalmente se o nosso estômago estiver vazio. Quando o estômago está vazio, é muito mais fácil a gente beber água ali em maiores quantidades, porque o estômago vazio, a água já vai descendo direto. Então, perceba que vamos ver quais momentos que o nosso estômago está mais vazio. Esses momentos, o que acontece? São aqueles momentos que a gente está em maior tempo de jejum. Qual o momento que você está mais tempo em jejum? No meu caso, é na parte da manhã assim que eu acordo, porque eu já jantei na noite anterior mais cedo, passei a noite toda dormindo, e assim que eu acordo, meu estômago está muito vazio. Então, é um momento ali muito fácil de eu beber uma quantidade de água maior. Eu mesmo, quando não acordo e vou ali direto comer alguma coisa, vou, por exemplo, fazer uma rotina matinal de leitura, de estudos, eu bebo cerca de 1,5 litro a 1,750 litro, mais ou menos, ali de água antes de ir tomar café da manhã, porque eu já me habituei a esse momento. Claro que eu não comecei bebendo isso tudo de água, eu não comecei bebendo 1 litro, quase 2 litros de água, comecei com um copo, mas eu fui sempre aumentando essa quantidade e o corpo ele aceita muito bem a água. A gente não precisa ter medo de dar água para ele. E só de você dar bastante água na parte da manhã, já alcança um nível ali de necessidade da água que você precisa para o dia a dia muito bom.
Então, quanto mais você conseguir beber água na parte da manhã, assim que acorda, melhor. Os outros momentos também que você tiver ali com o estômago mais vazio, também vai ter uma facilidade maior de beber água. Não fica só tomando um golinho de água, não. Bebe aqueles golões mesmo de beber bastante água. Antes do almoço, se você vai almoçar, por exemplo, meio-dia, que seja 11h30, 11 e pouca, bebe o máximo de água que você puder. Eu sempre carrego comigo uma garrafa grande, não carrega garrafa pequena também não, carrega consigo uma garrafa grande, que tem ali uma quantidade boa para você beber água. E faça esse controle de quantas garrafas você está bebendo durante o seu dia. Lembre-se, quanto mais você beber na parte da manhã, mais fácil é para você conseguir bater essa meta durante o seu dia. Inclusive, eu vejo melhor não beber uma quantidade tão grande de água na parte da noite, porque isso faz com que a pessoa acorde ali de madrugada para ir ao banheiro. E dependendo das quantidades de vezes que a pessoa vai ao banheiro, ou só dela acordar para ir ao banheiro e não voltar a dormir com uma forma de e não voltar a dormir de uma forma eficiente, vai prejudicar o sono. Então, priorize beber água, maior parte dela na parte da manhã. E água que também vale a questão do chá, beber chás. O café eu não recomendo ficar mensurando, pensando que bebe água quando a pessoa está bebendo café, porque é uma quantidade muito grande ali de café e de cafeína que você está ingerindo e pode estar ingerindo de uma forma prejudicial à sua saúde. Outra coisa também é não ficar com essa balela aí de que está bebendo cerveja, então você está hidratado. Isso é uma burrice de tamanha grandeza que você está falando e que é uma crença que as pessoas ficam falando aí. Até mesmo na minha família eu já vi várias pessoas falando que bebem água porque bebem cerveja, que é uma idiotice. Porque ali que a pessoa está bebendo uma bebida alcoólica, ela está mais fazendo o quê? Está mais facilitando a sua desidratação do que a sua hidratação. Porque em razão do álcool ser tóxico, o corpo ele vai trabalhar para eliminar essa toxina do organismo. Então, tudo que é toxina, tudo que está ali causando prejuízo para o nosso organismo, no nosso intestino principalmente, o que acontece? O intestino ele vai puxar essa água do sangue para poder expulsar tudo. Vai puxar a água do sangue, jogar ali nos rins para filtrar o máximo possível para eliminar esse álcool na urina. Então, não vá junto com essa crença limitante de que beber cerveja vai ser algo bom ali que está te hidratando. Não vai. Entenda que a hidratação é tão importante quanto os outros fatores também para o emagrecimento e para ter uma vida mais saudável. Por isso que na minha consultoria eu trabalho os 5 pilares, que são a mentalidade, a questão da atividade física, a questão da nutrição, de dormir para ter um sono de qualidade e a água. A hidratação é muito importante para que o seu corpo funcione de uma forma melhor, bem estruturada e que ao você nutrir ele da melhor maneira possível, todas as reações químicas elas funcionem de uma forma priorizada e isso faz com que os outros fatores do seu organismo vão facilitar o processo de emagrecimento. Seus hormônios vão funcionar melhor, tudo vai funcionar melhor. E a qualidade de vida vai ser bem superior àquela que você tem costume ali de ter no seu dia a dia. Então, para fazer parte da minha consultoria individualizada que eu vou fazer junto com você, clique aqui no link abaixo e entre em contato. Vai ser um prazer ter você como meu paciente.